Bom, vamos nós agora então meditarmos na palavra de Deus, nesse tempo que temos aqui. Esse é o tema do mês, testemunhando no lar. Querido, a nossa casa é o lugar aonde eu e você mais somos desafiados a testemunhar daquilo que Deus fez em nós e aquilo que Deus quer fazer na nossa casa. Mas a verdade é que a nossa casa é o lugar em que a gente mais precisa viver o testemunho, mas às vezes é o lugar que a gente menos testemunha. Os nossos lares, às vezes, são lares fictícios. São lares que fazem parte daquela rede lá da televisão, que eu não vou citar o restante do nome dela, em que os melhores artistas, eles estão lá. Às vezes a nossa casa é o lugar onde tem os artistas mais incríveis, que as redes de televisão às vezes estão perdendo. A possibilidade de ter alguém como alguém aí, talvez que está aqui, talvez em casa, porque tem sido um lugar em que muitos lares não têm testemunhado bons testemunhos. Deus tem despertado o nosso coração como Ministério de Família a perceber de que famílias precisam dar bom testemunho dentro da sua casa. E às vezes a gente não está fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. O nosso lar, então, precisa ser o primeiro lugar em que testemunharemos do Senhor. Se não conseguimos fazer isso em nossa casa, não adianta fazer isso em lugar nenhum. Se você, marido, não consegue dar um bom testemunho no seu lar, não adianta fazer isso em nenhum outro lugar. Se você, filho, não consegue dar um bom testemunho na sua casa, não adianta na igreja a gente dar pinta de bom testemunho se em casa não é nada disso. Se você, esposa, não consegue dar um bom testemunho dentro da tua casa, não adianta usar de uma aparência e testemunhar coisas que não são vividas na sua casa, fora dela. Eu quero ler um texto para a gente entender a importância de sermos testemunhas daquele que nos transformou. Abra sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 5. Nós faremos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Faremos a leitura a partir do verso de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 1 eu vou ler e você vai acompanhar na versão que está projetada ou na sua versão, que está nas suas mãos. Diz a palavra de Deus, Evangelho de Marcos 5, do 1 ao 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente, forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos.
A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém, querido? Existe algo impossível para Deus? Ele pode todas as coisas. E nessa noite, Ele tem poder para mudar a sua história nesse lugar. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Sua palavra é viva e ela é eficaz. E eu creio, Senhor, de que nessa noite o Senhor trouxe indivíduos aqui neste lugar, de lares diferentes, porque o Senhor quer transformar esses indivíduos em pessoas que testemunharão do Teu poder aonde eles passarem. Por isso, Pai, nessa noite, toma esta vida nas Tuas mãos, e que a Tua palavra, ao ser ministrada àqueles que têm ouvidos, possa causar transformação para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos isso, e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmão, Jesus vai a uma terra, conhecida aqui nesse texto como terra gentílica, e quando Jesus chega ali, depois de um dia exausto, e Jesus estava vivendo um momento de bastante trabalho que ele desenvolvia, Jesus estava exausto, depois de também um momento em que uma tempestade alcança o barco que ele está. Antes de chegar neste lado, Jesus está do outro lado, ele está agindo naquele lugar, ele está fazendo um milagre naquele lugar. Ele pega um barco para vir para essa região, e enquanto ele está fazendo uma viagem, esse barco balança, o vento forte sacode o barco, Jesus levanta, manda o vento se acalmar, manda o mar parar de ficar agitado, e aí as coisas se acalmam, e agora nesse momento, Jesus que fez toda essa trajetória, todo esse percurso para salvar um homem possesso, e Jesus vai fazer deste homem uma testemunha no seu próprio lar. Toda a ação que Deus faz em nós é para que nós testemunhemos primeiro na nossa casa. Toda a obra que foi feita na nossa vida, ela foi feita para que eu e você sejamos uma testemunha dentro da nossa casa de um Deus que é poderoso para nos transformar. E ele então está vivendo esse período de um trajeto para o outro lado, e nós vamos perceber então que Jesus, que encontrou tanto a nós, encontrou aquele homem, ele traz a ele algumas orientações de testemunhos que ele deveria dar. E eu quero pensar então sobre alguns testemunhos que este homem deveria dar, mas que eu e você nessa noite também precisamos aprender, que devemos desenvolver esse testemunho na nossa vida. E o primeiro testemunho seria a certeza de que, queridos, sem Jesus, nós nos tornamos escravos de nós mesmos e mais, sem Jesus, nós nos tornamos escravos dos demônios. O texto vai dizer para nós, no verso 1 ao verso 2, e é a palavra de Deus que está nos narrando isso. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Perceba de que ao chegarem do outro lado, os discípulos se deparam com essa situação em que
para os discípulos, a situação daquele homem era uma situação que não tinha mais jeito. Não havia mais perspectiva, não havia mais solução. Esse homem é um homem que ele causa medo na sociedade e ele causa medo até mesmo nos discípulos. Tamanha é a realidade que esse homem está vivendo a vida dele e como ele está possuído por demônios em que dominam completamente a vida desse homem. Esse é um homem que é um homem endemoniado. O texto diz para nós que esse homem tem uma legião de espíritos, e esses espíritos eles agem na vida desse homem, fazendo dele escravo. Deixa eu te dizer alguma coisa muito importante aqui nessa noite. Muito importante. O mundo espiritual, ele é uma realidade. E o diabo, ele tem escravizado muitas pessoas nesse tempo. Querido, se você entrou nessa noite aqui, sendo escravo do diabo, você sairá daqui liberta em nome de Jesus. No nome de Jesus. Não há demônio que possa contra o poder que há no nome de Jesus. E nessa noite Deus quer começar a fazer algo novo em você, na sua vida. E perceba então de que este homem, ele está vivendo uma situação onde é trágica, é difícil, tirando a dignidade dele, a sua humanidade, lhe fazendo viver entre os mortos como aquele que já estava morto. Esse homem é como se fosse um homem morto andando entre os vivos. Não é um homem vivo entre os mortos, é um homem morto andando entre os vivos. E essa é a realidade que esse homem está inserido. Os espíritos maus, então, estavam controlando a vida daquele homem e o fazendo viver em sepulcros, com uma força sobre-humana, inexplicável, e esses espíritos, então, faziam esse homem se ferir, faziam ele se machucar, faziam ele se violentar, faziam ele possuir de coisas que machucavam o corpo dele, faziam com que ele vivesse em realidade aonde era fora do normal, aquilo que aquele homem estava fazendo, aquilo que ele estava se autodestruindo, não era normal, não é normal alguém se autodestruir, não é normal alguém se prostituir, não é normal alguém fazer situações com seu próprio corpo que mostram quão longe você está de Deus. Isso não é normal, querido. Essa não é uma realidade na vida daqueles que foram alcançados pelo poder de Deus. Mas quem foi alcançado pelo poder de Deus vive uma transformação na sua vida. Deixa eu te dizer algo. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado pelas batalhas espirituais que você está vivendo. Essa noite é a noite de descanso na presença do Senhor. Ser livre, livre dessa escravidão, livre dessa realidade que aprisiona você. E esse homem é um homem que ele está aprisionado nas garras de Satanás, mas Jesus foi naquele lugar. E quando Jesus vai em algum lugar, ele vai para mudar aquele lugar. E eu creio que nessa noite, o fato de estarmos aqui, o Senhor está conosco aqui para mudar alguma coisa nesse lugar. Na sua casa, tem coisas lá que Deus quer libertar. Tem situações dentro do seu lar que Deus está convidando você a tirar, porque o diabo está tomando posse desses lugares. Conserte aquilo que tem que ser consertado na sua vida, na sua casa, e seja uma testemunha de transformação dentro do seu lar. Um homem que, aos olhos da sociedade, estava destinado a viver eternamente nessa condição. E ainda hoje, irmãos, existem pessoas assim, nessa condição, dominadas e prejudicadas por esses espíritos maus. Essa escravidão trouxe a esse homem algumas consequências. Esse homem, ele é alienado a respeito de Deus, ele é alienado a respeito do seu próximo, a respeito de si mesmo, ele não consegue se valorizar. Era uma incapacidade para um autocontrole, uma tendência para a autodestruição. Esse homem, ao ser dominado por esse espírito, ele se autodestrói. Sabe, querido? Ele vive situações onde ele acaba com o próprio corpo dele. Ele anda nu. Ele anda entre os mortos. Ele está dentro de um cemitério. Talvez você nem entra dentro de um cemitério, mas talvez a sua vida é como alguém que está morto. Jesus quer mudar a sua história nessa noite, nesse lugar. Quer mudar por completo essa história, esse quadro.
essa situação. Não tenha medo do que Deus quer fazer na sua vida. Deixa Ele fazer a obra em você. E aí você será uma testemunha daquilo que Cristo faz na vida daquele que abre o coração para Ele. Esse homem seria, querido, uma testemunha no lar de que uma vida sem Jesus é instrumento do diabo. Uma vida sem Jesus é instrumento do diabo. Pastor, você está falando isso para me ficar com medo? Não, eu estou falando isso para você ser livre em nome de Jesus. Transformado. Para que na sua casa, quando você chegar lá, as pessoas vejam que há uma diferença na vida daquele que tem um encontro com Cristo. E é isso que Cristo quer fazer na sua vida hoje. Deixa eu te dizer algo muito importante. Se o diabo tem falado para você que não tem mais jeito, eu quero te dizer, ainda tem jeito para você. E quem vai dar jeito é o Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, que está entre nós neste lugar. Ele dá jeito, se você permitir que Ele faça a obra na sua vida. Por isso, o primeiro testemunho que esse texto me ensina é que uma vida sem Jesus é uma vida onde nós somos instrumentos na mão do diabo. Querido, você está vivendo a sua vida com Cristo? Ou você está vivendo a sua vida sem Cristo? Perceba que uma vida com Cristo, a gente consegue se controlar dentro de situações difíceis que a gente vive. A gente consegue ver as situações e falar assim, não, o Senhor está comigo, e Ele vai me dar o escape, Ele vai me socorrer, porque Ele continua sendo Deus fiel, o mesmo Deus que agiu no passado, age agora, vai agir no futuro. Mas uma vida sem Cristo é uma vida sem esperança, é alguém que olha para a sua realidade, se olha no espelho e fala assim, olha para você, não tem mais jeito, mas tem, Cristo dá jeito para todos nós, e para você que entrou aqui também. Deus está falando a corações aqui nessa noite, você será instrumento de Deus, e para a glória de Deus você será esse instrumento. Esse texto nos faz perceber um segundo testemunho. Jesus, querido, Ele é suficiente para restaurar a dignidade do nosso lar, e é isso que Ele faz. Esse homem que estava com uma legião de demônio representa um lar, sabe o que, meu irmão? Sem dignidade. É um lar sem dignidade, é a realidade que esse homem representa. E uma legião de demônios é comparada a uma legião romana, que é comparada com cerca de 6.000 soldados. Esse homem está dominado por 6.000 demônios. É demônio para dar e vender. Tanto demônio que está na vida desse homem. Mas bastou um homem para libertar aquele homem de 6.000 demônios. Jesus pode contra qualquer situação. E o propósito de Jesus aqui, irmãos, é libertar aquele homem, mas trazer, sabe o que também, querido, para a casa dele? Dignidade. Talvez as pessoas olham para a sua casa e falam, olha lá vai a casa de mais um, lá vai aquele ali, mora naquela casa, ali só vive gente gritando, só vive gente brigando, é gente quebrando copo, é batendo, é todo mundo se esperneando. Jesus traz dignidade para a nossa casa. Quando Ele nos transforma para que nós sejamos instrumentos de dignidade no nosso lar, para que quando as pessoas olhem, elas falam, uau, algo aconteceu naquela vida, e foi a presença de Jesus que aconteceu nessa vida. Jesus quer trazer dignidade para você, querido. Para você que entrou aqui nessa noite, o Senhor quer trazer dignidade para você. É interessante porque uma legião romana, ela produzia medo em todos aqueles que ela batia de frente. Uma legião romana produzia medo e terror. Quando elas surgiam, era um exército de invasão, crueldade, destruição. A legião romana era composta de infantaria e cavalaria. Numa legião havia flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários, aqueles que lutavam com espada. Então, esse homem é dominado por um exército que está preparado para a guerra. Só que esses demônios não esperavam de que eles iriam bater de frente com o general de toda a batalha. Jesus é o general da batalha.
E quando ele vem de frente, sai, meu irmão, porque ele vai dar vitória nessa batalha. Os demônios, quando veem Jesus pisando, vai para lá, sai de perto. São 6.000 falando para Jesus, Jesus, sai, não vem. Mas quando ele vem para transformar. Quando ele vem para mudar. Não tem demônio que possa contra o Senhor, meu irmão. Ele restaura famílias, ele restaura vidas, ele muda a história e ele traz dignidade. Não tenha medo do que Deus quer fazer na sua vida. Assim era o poder diabólico que dominava esse homem. Havia um poder de destruição descomunal dentro daquele homem, transformando sua vida no verdadeiro inferno. Aquele homem é alvo de restauração e, ao ser restaurado, a família dele também seria restaurada. Se você permitisse viver a restauração, o seu lar também será restaurado. Mas você precisa abrir o seu coração para provar de uma restauração que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, na sua casa também. Lucas 1, verso 37 diz para nós: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Coloca para nós Lucas, capítulo 1, verso 37. E nós vamos fazer essa leitura juntos. Vamos juntos? Pois nada é impossível para Deus. Você falou isso, querido? Mas tem gente que não falou, não. Vamos falar de novo? Pois nada é impossível para Deus. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Não há nada impossível para Ele. Ele vai fazer algo transformador. O Evangelho diz para nós, no verso 13, Jesus expulsa aqueles demônios. Sem dúvida, foi um prejuízo para aqueles homens daquela localidade, mas para Jesus a restauração de uma vida não tem preço. Ele vai aonde Ele quiser ir para mudar a história, transformar pessoas, trazer cura, restauração. Ele vai cumprir a obra, querido. Agora, o que Ele vai fazer na sua vida é para restaurar a dignidade no seu lar. Seja testemunha de restauração, de transformação. Se você foi alcançado pela palavra de Deus, transformado, tem que haver dignidade na tua casa. Se tem coisas na tua casa que são de famílias que estão vivendo uma vida sem Cristo, você vai mudar isso a partir de hoje, em nome de Jesus. As brechas que você tem dado na tua casa para o diabo entrar, vai ser fechada hoje, em nome de Jesus. As palavras de maldição que você tem falado para sua esposa, vai ser parada agora, em nome de Jesus. Para de dar brecha para o diabo. Porque ele está entrando e fazendo um exército dentro da tua casa. Repreende isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fecha as brechas em nome de Jesus. Porque o mundo espiritual, ele é uma realidade, assim como o mundo presente que estamos aqui inseridos. E o diabo está se apossando de muitas vidas, muitas casas, e trazendo destruição nesses lares. Mas nessa noite, nós fecharemos as brechas no nome de Jesus. Jesus trouxe dignidade a esse homem e por isso ele deveria testemunhar dessa transformação em seu lar. O nosso lar, irmãos, é lugar de dignidade e isso só é possível através da presença do Senhor. Eu quero chegar ao término dessa palavra, dessa reflexão com você nessa noite. Abrindo esse mês da família. Esse texto nos ensina uma terceira e última realidade, um testemunho. Nós somos testemunhas da graça e do poder de Deus na nossa vida. O meu lar é um lugar de testemunha da graça e do poder de Deus. A sua casa tem que ser um lugar de testemunha da graça e do poder de Deus dentro da sua casa. Pastor, como isso vai ser possível? Através de você. Através de você. O seu lar será um lugar de testemunha de graça e poder de Deus derramado sobre a sua vida. O verso 18 ao verso 20, ele finaliza, ele diz para nós: quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades
quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas que estão em volta de você, da sua casa, elas ficam admiradas por aquilo que Deus fez na sua vida? Ou elas olham para a sua vida, para a sua casa, elas falam assim, para ser crente igual esse fulano aí, é ruim, hein? Igual ele, que xinga palavrão, eu prefiro ficar aqui fora mesmo, que eu xingo todos os palavrão e está tudo bem. As pessoas veem transformação na sua vida, meu irmão. Chegou o tempo de começar a testemunhar dentro, para depois testemunhar fora. Não adianta querer testemunhar fora se não testemunha dentro do poder de Deus. Nessa noite, você vai sair daqui para dentro da tua casa e lá você vai testemunhar do poder de Deus naquele lugar. Você vai tratar os seus filhos melhores, a sua esposa, o seu esposo. Você vai conviver de uma maneira que você vai perceber de que Deus quer fazer parte dessa família. Mas para isso é preciso começar a testemunhar desse poder de Deus. Jesus então dá uma ordem: seja testemunha da graça e do meu poder no seu lar. Jesus envia aquele homem como missionário para a sua casa, para ser uma testemunha na sua terra. Ele que espalhava medo e pavor, agora esse homem anuncia boas novas de salvação. Antes esse homem era um problema para a família, agora ele é uma bênção. Antes ele era um mensageiro da morte, agora ele é embaixador da vida. Mensageiro de vida. Leva a mensagem de vida para a tua casa, porque você foi transformado. Às vezes a gente leva tudo que é mensagem ruim para dentro de casa, mas não leva a mensagem de transformação do que Deus fez na nossa vida, e o que Ele quer fazer na vida da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Seja mensageiro da vida. Jesus então transformou o mundo desse homem para que ele agora, irmãos, testemunhasse primeiro dentro da casa dele aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Primeiro, testemunhe na sua casa. Depois, você vai testemunhar em todos os lugares. Nosso primeiro ministério, irmãos, eles começam na nossa casa. Você talvez está aqui na igreja e está fazendo parte de vários ministérios. De vários. Mas se você não está dando um bom testemunho no ministério primordial, que é o seu lar, você está perdido em todos os ministérios aqui fora. Comece primeiro pela sua casa. Precisamos sentir prazer em sentar com a nossa família e testemunharmos os feitos do Senhor. Jesus então revela a ele que o testemunho precisa começar na própria casa. Não estaremos, irmãos, credenciados a pregar para fora se ainda não testemunharmos para os nossos, dentro do nosso próprio lar. Precisa começar dentro, para depois a gente ir para fora. E eu creio que nesse mês de maio, Deus fará mudança dentro do nosso lar. Nós vamos finalizar o mês de maio com uma transformação dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O diabo não terá vez, porque nós já fomos alcançados pela graça. E Cristo vai então transformar a nossa realidade. Vai nos ensinar a fechar as brechas. Mas talvez você entrou aqui e ainda não foi alcançado, mas nessa noite está sendo. Você será testemunha de um Deus que transforma vidas. Essa será a sua história, a história de alguém transformado para ser uma testemunha no seu lar. E Deus é quem vai fazer isso na sua vida. Querido, sua família precisa ver a transformação que Deus operou na sua vida através do seu testemunho. O que Deus fez por nós precisa ser contado aos outros. Nunca é tarde para nós começarmos a testemunhar dentro da nossa casa. Hoje é dia de começar o testemunho no lar. Vamos juntos testemunhar no nosso lar, irmãos? E testemunhar para a glória de Deus. Eu queria finalizar esse culto e eu queria fazer alguns convites. A gente não está em um culto de domingo, mas isso não importa. Porque o que importa é que a palavra é pregada. E quando a palavra é pregada, ela traz desafios dentro de nós. Ela confronta. Ela traz aquilo que está escondido à tona para haver transformação, libertação, transformação de situações que o homem não pode transformar, mas Deus pode transformar. E eu queria convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. O convite de Jesus para nós nessa noite é: você quer testemunhar no seu lar? Você quer ser uma testemunha do poder de Deus na sua casa? Iniciar essa nova realidade de vida com Jesus?
eu quero fazer alguns convites nessa noite. Meu primeiro convite é para você que entrou aqui, querido. E talvez você entrou aqui não se valorizando. Talvez você entrou aqui com uma perspectiva olhando para si próprio, falando assim, olha, não tem mais jeito para mim. Eu estou perdido, eu estou perdida. Não tem solução para a minha vida, ninguém pode dar jeito nessa situação. Talvez você entrou aqui com esse pensamento, não tem ninguém que pode dar jeito, mas você entrou num lugar que tem a presença daquele que pode todas as coisas. Se você entrou aqui vivendo uma vida sem Jesus, meu primeiro convite é para você, querido, que entrou aqui sem Jesus, mas quer sair daqui com Jesus. Você entrou sem vida, mas vai sair com vida. Porque só é possível ter vida com Jesus. Se Deus falou com você nessa noite, nesse lugar, e você quer entregar a tua vida para aquele que é o autor da vida, e recebê-lo no seu coração, levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se existe alguém nessa noite, aqui nesse lugar, que está hoje tomando uma decisão por Cristo, se entregando a Ele, começando o primeiro dia de amém, louvado seja Deus pela sua vida. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão, já te vi. Se você entrou aqui, Deus está te convidando a dar um passo de fé, de coragem, para viver uma transformação. Você não é mais a primeira pessoa, não é mais o primeiro, mas Deus está falando, amém, glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Deus está falando com você que chegou nesse lugar cativo, prisioneiro, cansado dessas marcas, dessa história que você está vivendo, você quer viver uma vida nova em Cristo. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu só quero orar por você, se você quiser viver uma vida nova. Amém. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais gente aqui, querido. Você não é mais o primeiro, o segundo, o terceiro. Quantos mais aqui nessa noite querem ter uma vida nova em Cristo? Eu tenho um segundo convite para fazer para você que está aqui nessa noite. Você que entrou aqui nessa noite, você está longe de Cristo. Você já caminhou com Ele, mas percebeu de que no decorrer da caminhada algumas propostas foram trazidas e você entrou nessa cilada. Mas Jesus está aqui para te trazer de volta à presença dEle. Se você já teve uma vida com Cristo e está longe, mas quer ficar perto, retornar, levante a sua mão, eu quero orar por você também. Quantos estão aqui, já caminharam com Jesus, mas agora estão longe, mas querem voltar para perto? Se você está aqui nessa noite, quer retornar para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Você vai ser instrumento, amém, Deus abençoe, você vai ser instrumento de Deus. Quantos mais nessa noite querem voltar para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se essa é a sua noite, de se posicionar para ser uma testemunha no seu lar, volte para Jesus, para que na tua casa as coisas comecem a ser diferentes. Precisa começar em você, e Cristo está falando com você. Você quer voltar para Ele? Levante a sua mão, eu quero orar por você. E para finalizar esse meu convite, a você que já é membro desta igreja ou de alguma igreja evangélica, e nessa noite você quer dizer para o Senhor, Senhor, tem algumas áreas na minha vida que eu preciso fechar brecha, e eu vou fechar, Senhor. Eu não vou mais, Senhor, dar lugar nesse lugar, não. Eu estou fechando todas essas brechas a partir de hoje, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu vou te convidar, querido, a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você quer fechar as brechas hoje, amém, você vai começar a fechar. Você que está voltando para Jesus, você que recebeu Cristo hoje, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Vamos fechar essas brechas hoje em nome de Jesus. Se tem brecha aberta, vai fechar agora. Isso, pode vir. Pode vir. Vem dizer para o Senhor, Senhor, estou fechando essas brechas. Senhor, estou voltando para a tua presença. Senhor, estou me encontrando com o Senhor nesse lugar. Se nessa noite Cristo está falando com você, que você tem que fechar essa brecha, fecha ela agora, em nome de Jesus.